Estamos iniciando aí mais uma transmissão. Hoje, novamente, quero compartilhar uma palavra aí com os amados, mas antes a gente vai cantar um hino aqui, né? Eu quero cantar um hino para adorar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor. E se você conhecer esse hino, você pode cantar ele comigo. Só um pouquinho, deixa eu dar mais uma reguladinha nessa câmera aqui. Um pouco melhor. Amém, Adonias. Deus abençoe sua vida, viu, amado? Prazerzão ter você aí com a gente, viu? Amém. Glórias a Deus, irmã Zeli, né? Já estou vendo aí alguns irmãos conectando aí. Enquanto os irmãos vão entrando, nós vamos adorar o Senhor. Quero adorar o Senhor com uma canção também autoral, uma canção que o Senhor me deu num momento muito particular, num momento de muita comunhão, de muita intimidade com Ele. E eu quero compartilhar essa canção de muitos anos atrás, né? Mas é de coração e é para a glória do Senhor. Acima dos céus, além do que os olhos podem ver, está o Senhor entronizado. Acima dos céus, olhos podem ver, está o Senhor entronizado. Eu quero ir além de ti, eu quero mais. Maravilhoso, tu és o conselheiro, és o príncipe da paz. Acima dos céus, além do que os olhos podem ver, está o Senhor entronizado. Acima dos céus, além do que os olhos podem ver, está o Senhor entronizado. Eu quero ir além de ti, eu quero mais, eu quero mais. Tu és maravilhoso, tu és o conselheiro, és o príncipe da paz. Tu és maravilhoso, tu és o conselheiro, és o príncipe da paz.
nosso Deus, maravilhoso, conselheiro, nosso Deus forte, aquele que ressuscitou e aquele que vive para sempre. Amém? Então tá joia. Vamos lá para a palavra. Eu quero compartilhar uma palavra com você nesse momento. Na semana passada, nós falamos um pouco a respeito da Páscoa. Na semana passada nós conversamos um pouquinho a respeito da Páscoa, nós conversamos a respeito da simbologia da Páscoa no Antigo Testamento, de um espelho, de certa forma, das coisas que viriam a acontecer. A gente viu a consumação do plano de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Falamos sobre a Páscoa de Cristo, a instituição da ceia e o significado da ceia do Senhor. E eu creio que por uma direção divina eu senti um desejo realmente de compartilhar com vocês hoje a respeito desse plano de Deus de salvação para a humanidade, que não terminou no sacrifício, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Na verdade, a morte de Cristo e a ressurreição foi o primeiro passo para que começasse então a se desenvolver o projeto de Deus para a humanidade. E a segunda fase mais importante desse processo é justamente a fase onde a igreja nasce e começa a entrar em ação. E nesse intervalo entre a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo e o nascimento efetivo da igreja, houve um pequeno intervalo que é muito importante, que tem muito a nos ensinar a respeito de ser um discípulo de Jesus, de obedecer o comando e a palavra, a direção de Jesus. E é esse pequeno intervalo que a gente vai falar hoje. Então, primeiramente eu quero, se você tiver com a tua Bíblia, eu quero citar aqui o texto de Lucas, no capítulo 44, Evangelho de Lucas, capítulo 44, capítulo 24, a partir do verso 13. Lucas faz um relato aqui no seu Evangelho acerca de uma aparição de Jesus. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Então foi no domingo de Páscoa. E aí, depois dele ter ressuscitado, ele apareceu por algumas vezes. Aliás, diversas vezes ele apareceu. Aproximadamente 40 dias ele ficou aparecendo para os seus discípulos depois de ressurreto e conversando com eles, estabelecendo, dando algumas orientações de como e o que eles deveriam fazer e quando eles deveriam fazer. Mas é interessante que aqui no livro de Lucas nós temos esse relato, capítulo 24, a partir do versículo 13, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Esses 2 deles eram 2 dos discípulos de Jesus, não dos 11. Aqui a palavra não está falando de nenhum dos 11 discípulos, mas está falando de outros discípulos. Essa também é uma questão que a igreja entra muito em confusão. Pensava-se até algum tempo que discípulos eram apenas os 11, depois que Judas se matou, Mas na verdade não, Jesus tinha muitos discípulos, eram muitos seguidores, muitos mesmo, muitos além dos 11. Os 11 eram aqueles que estavam direto com Jesus, imediatamente com Jesus, mas haviam muitos mais discípulos e seguidores de Jesus. E aqui, 2 deles estavam indo para Emaús. No versículo 14 diz assim, continua o texto: no caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, e aqui fica claro que eu falei agora há pouco que não era dos 11, porque dos 11 não tinha nenhum com esse nome, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta,
poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Eu quero parar por aqui. Eu quero chamar a sua atenção porque a gente estava falando de seguidores de Jesus, pessoas que estavam próximas de Jesus, pessoas que caminhavam com Jesus, que seguiam, que viam os seus milagres. Pessoas que de certa forma tinham um relacionamento com Jesus. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer aqui, destacar, é a seguinte: como essas pessoas viam Jesus? Como que eles criam em Jesus? Será que Jesus para eles era apenas um profeta? Como esse Cleopas aqui acabou de citar, ele era um profeta, poderoso em palavra, em obras e tal. Qual era a visão que eles tinham de Jesus? Jesus veio como o Messias. Jesus veio como o Messias. Mas nesse relacionamento, como que eles encaravam isso? Embora Jesus tivesse feito inúmeras declarações a respeito de si mesmo, Jesus fez inúmeras declarações, trouxe palavras, revelações, deu sinais indiscutíveis que ele era o Messias, mas mesmo aqueles que caminhavam seguindo Jesus, muitas vezes não acreditavam de fato em quem ele era. E a outra coisa interessante é que ele diz: nós achávamos ou pensávamos que ele ia trazer redenção a Israel. Na verdade, esse era um pensamento típico do judeu da época. Eles acreditavam que o Messias viria para estabelecer um reino aqui mesmo na terra, um reino terreno, antes de estabelecer o seu reino eterno, que é o reino espiritual. E isso a gente entende porque foi dado uma palavra para Davi dizendo que o reino dele seria perpétuo, seria eterno. E Jesus, que é filho de Davi, veio para estabelecer o reino, mas não segundo a visão ou a ótica humana dos judeus. O reino não era físico. O reino seria um reino que abrangesse todas as famílias da terra, como foi prometido a Abraão. Quando Deus disse: vem Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação e através de ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Ou seja, o reino que Jesus veio estabelecer não era um reino físico e limitado ao povo judeu. Era um reino espiritual, um reino eterno e que ia abranger todas as famílias da terra, né? Que iam abençoar todos os povos da terra. Então a gente vê primeiramente essa percepção errada desses seguidores de Jesus. Mas ok, eu quero puxar e chamar a sua atenção, e depois que você tiver tempo, eu quero que você leia também o Evangelho de João. O Evangelho de João ele vai destacar diversas aparições de Jesus para os seus discípulos. Vai destacar quando, por exemplo, Jesus foi caminhando Jesus estava na beira da praia, esperando, e os discípulos retornaram de uma pescaria. Você vai ver inúmeras aparições de Jesus sendo destacados no Evangelho de João. Mas como o nosso tempo aqui ele tem que ser um pouco mais rápido, eu quero que você abra, se você tiver com a tua Bíblia em mãos, em Atos. Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Eu vou tentar fazer uma leitura bem dinâmica para a gente ganhar tempo. Mas Lucas, quando ele escreve o livro de Atos, que ele escreve essa carta para Teófilo, na verdade ele faz uma narrativa dos acontecimentos. E essa narrativa ela é muito importante porque ela dá detalhes de alguém que viveu num período muito próximo de Jesus, de relatos de pessoas que caminharam com Jesus. Então a gente vê Lucas muito próximo dos acontecimentos, dando notícias para Teófilo. E aqui nessa carta, né, de Atos dos Apóstolos, ele começa dizendo assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo, o que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e lhes deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de mais ou menos 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, quando comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem lá, pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aí pode pular o 6 e o 7,
E vamos ler o 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens, vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará, da mesma forma como o viram subir. Ok, essa primeira parte do capítulo 1, Lucas está falando exatamente disso que nós estamos conversando aqui. Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou, e por um período de 40 dias aproximadamente, ele fez diversas aparições, dando provas conclusivas de que ele havia ressuscitado. Mas é interessante porque Jesus ele deu orientações para os seus discípulos. Ele disse assim: vão para Jerusalém e fiquem lá até que do alto vocês sejam revestidos. Ele fez uma promessa. E depois dessa promessa, houve um ato de obediência dos discípulos. Os 11, eu quero destacar aqui, porque logo no terceiro dia, alguns dos seus seguidores já estavam saindo, já estavam indo para outro canto. Veja, esses 2 discípulos que estavam indo no caminho de Emaús, eles estavam indo do lado contrário daquilo que Jesus havia determinado. Jesus disse: permaneçam em Jerusalém, mas eles saíram de Jerusalém. Emaús fica a 11 quilômetros de Jerusalém. E os demais discípulos não, eles foram, obedeceram a Jesus. E se você olhar, por exemplo, você continua lendo o texto, você vai ver que os discípulos ficaram reunidos, eles ficavam orando, eles ficavam aguardando, exatamente como Jesus tinha orientado. E de repente no capítulo 2 nós temos a vinda do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, aonde eles foram cheios, aonde eles foram de alguma forma capacitados de forma sobrenatural para dar continuidade naquilo que Jesus havia começado aqui na Terra. E eu quero contextualizar isso com a nossa vida, fazendo algumas perguntas. Quando foi que você teve o teu primeiro encontro com Jesus? Como foi? Você encontrou com Jesus, você se apaixonou por Jesus, você abriu mão de tudo por Jesus, você entregou a sua vida a Jesus, você disse não a muitas coisas, disse não ao pecado, você disse não à maldade, você disse não ao roubo, disse não a tantas coisas e se encantou com Jesus e começou a seguir Jesus. Veja bem, quando Jesus morreu, os discípulos, a Bíblia relata isso nos evangelhos, eles ficaram tristes. Maria, elas iam ao túmulo de Jesus, elas iam lá para levar flores, elas iam lá, enfim, visitar o túmulo de Jesus, até que no terceiro dia elas foram e ele já não estava mais lá, ele havia ressuscitado. Depois dessa ressurreição, Jesus então começa a aparecer e a falar com os seus discípulos porque ele precisava reanimá-los. Eles estavam dispersos, eles estavam tristes. E às vezes na nossa vida nós passamos por situações que também nos deixam tristes. Nós passamos por situações que às vezes nos desanimam, que nos afastam, que esfriam a nossa fé. Mas mesmo tristes, eles estavam ali. Jesus veio, apareceu e deu uma ordem, e reafirmou a sua ordem e disse: permaneçam em Jerusalém. E essas palavras de Jesus, mesmo que em algumas visitas, fortaleceram o coração deles. E a Bíblia diz que eles fizeram isso. Eles ficaram reunidos todos os dias e orando. Não foi a dificuldade, não foi a tristeza do momento, não foi um momento de turbulência que apagou a fé deles. Mesmo tristes, eles voltaram e eles continuaram até que eles foram revestidos. E eu quero perguntar para você, quando você veio para Jesus, você veio, talvez você está chegando agora, talvez você ainda está num primeiro amor, talvez você ainda está com o teu coração queimando de amor por Jesus,
Mas talvez não, talvez você se afastou por algum motivo. Talvez hoje você pode dizer assim que Jesus está morto para você. Situações difíceis que eu sei que a gente encara e muitas vezes a gente é derrotado. Muitas vezes a gente é abalado. Muitas vezes a nossa fé ela é abalada. Mas eu quero dizer para você que aqueles discípulos eles perseveraram e eles receberam, ficaram obedientes até o dia em que o Espírito Santo veio. Interessante porque numa parte do texto que nós lemos, a Bíblia fala que Jesus, quando estava sendo elevado aos céus, eles começaram a olhar para cima. Eles começaram a olhar e ficaram olhando e de repente a Bíblia diz que Jesus sumiu no meio das nuvens, mas eles continuaram olhando. E até que apareceram dois homens, e eu acredito aí que podem tranquilamente ser dois anjos, e esses homens disseram o seguinte: por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar. O que esses anjos, em obediência ao próprio Deus, estavam querendo dizer naquele momento? Que não é para nós ficarmos olhando, é para nós agirmos. Não é para nós ficarmos apenas maravilhados com as coisas que aconteceram, mas existem muito mais coisas para serem feitas através das nossas mãos. Porque Jesus escolheu a minha vida, Jesus escolheu a sua vida. O problema não pode nos parar. Os encantos não podem nos parar. As maravilhas, elas vêm para complementar aquilo que Deus estabeleceu como obra, como ministério para mim e para a sua vida. Houve um período de 40 dias entre a Páscoa e o Pentecostes. Daqui uns dias a gente vai estar entrando no Pentecostes. Cronologicamente, são 40 dias. Mas nesse meio tempo é um tempo em que você e eu precisamos sair do campo das informações e passar a obedecer a Ele. Perseverar na oração, perseverar na leitura da Bíblia, perseverar em transmitir aquilo que o Senhor incumbiu você de fazer. Transmitir a palavra dEle, transmitir amor, transmitir alegria, transmitir a unção do Espírito Santo. E de que forma? Querido, existem inúmeras formas. A Bíblia chama isso de multiforme sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo ele fala muito bem disso quando ele diz: olha, o Senhor escolheu uns para mestre, outros para apóstolos, outros... Ou seja, cada pessoa tem um chamado específico, mas o que nós não podemos fazer é ficar parado. Eu tenho visto e assistido muitas lives e eu tenho visto pessoas se movendo de todas as formas possíveis, pessoas se movendo, doando alimentos, alguns doando dinheiro, outros levando o alimento, outros indo na rua fazer compra para aqueles que não podem ir, outros dando uma palavra de apoio, outros dando remédio. Queridos, existem inúmeras formas que você pode servir ao Senhor e não ficar parado olhando. Porque quando você fica parado olhando, querido, você já está perdendo. E as pessoas que poderiam ser abençoadas através da sua vida também estão perdendo. E de alguma forma você vai estar sucumbindo àquilo que Deus te chamou para fazer. É hora de ação, é hora de movimento, é hora de obediência. Para que eles pudessem ser revestidos, eles permaneceram em Jerusalém. Eles permaneceram debaixo de uma ordem de Jesus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo veio. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio. E ele veio e batizou todo mundo e deu poder. E aconteceu exatamente aquilo que Jesus disse que ia acontecer. O fato é que nós não podemos ficar parados. Existe um movimento para ser feito. Sabe, você que está vendo esse vídeo ou que ainda vai ver esse vídeo, sabe, você que já não ora mais, você que já não jejua mais, você que já não lê a Bíblia mais, você que está olhando para pessoas de mau caráter e dizendo: não faço mais por causa de fulano, beltrano ou ciclano. Pare de olhar para essas pessoas e olhe para Jesus. Se Jesus fosse olhar para as pessoas más, querido, presta atenção, ele não teria feito o sacrifício. Oportunidade para renunciar ele teve. Inclusive, uma das últimas orações dele foi: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. O próprio Jesus ele teve a oportunidade de renunciar, mas ele não renunciou, porque ele acreditou em você, ele acreditou em mim. Muitos dos discípulos se dispersaram, mas os 11 permaneceram lá, e eles foram revestidos. E a igreja nasceu a partir desse movimento. Se você olhar, a igreja começou a crescer
você vai acompanhando o livro de Atos, você vai vendo que a igreja foi ganhando força. No capítulo 2, no capítulo 3, a Bíblia diz que a igreja caía na graça no povo, na graça do povo, e todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que haveriam de ser salvos. A Bíblia diz que eles compartilhavam o pão todos os dias. A Bíblia diz que eles compartilhavam com alegria e com singeleza de coração. A Bíblia diz que eles foram conquistando Jerusalém. Jesus disse: Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Estava tão bom que eles não queriam sair dali. E lá em Atos 8, versículo 1 em diante, você vai ver que houve uma perseguição muito grande em cima da igreja. E a igreja se espalhou. Hoje, nos nossos dias, nós estamos vivendo dias que as igrejas hoje estão de porta fechada, né? As igrejas hoje estão de portas fechadas. Não vamos ser radicais e dizer que isso é uma perseguição. Embora estamos vivendo um momento muito delicado, onde existe muita coisa que eu não quero entrar nesse mérito agora. Além do vírus, eu acho que o vírus é o menor dos males, né? O vírus é o menor dos males, mas nós estamos vivendo um momento onde a igreja está fechada. Então, o que nós devemos fazer? Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou colocando em prática aquilo que Deus mandou eu fazer. Aquilo que Deus me chamou para fazer, compartilhando uma palavra para a sua vida, para edificar a sua fé, para edificar a sua casa, para edificar a sua vida espiritual. Mas eu não paro só nisso, eu tenho mais coisas que eu estou vivendo e fazendo, e eu quero estimular você a fazer isso também. Sabe, faça algo, não fique parado. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Quer viver a plenitude do Espírito Santo? Você quer ser abençoado? Seja primeiro um abençoador. Não espere que a bênção venha até você para que você compartilhe com os outros, porque ela já foi manifestada na cruz de Cristo e no dia de Pentecostes. Tudo que você precisa, você tem. Tudo, presta atenção, tudo que você precisa, você já tem para começar a viver o propósito de Deus. Agora, se você quer transbordar, então compartilhe aquilo que você tem, da forma que você sentir-se motivado e movido no seu coração. Sabe, viva com fé e faça com amor, faça com intensidade, porque eu tenho certeza que você vai transbordar. E assim como aqueles discípulos foram cheios do Espírito Santo, assim como aqueles discípulos transbordaram, né? A Bíblia diz que eles foram batizados com fogo, né? Você também vai transbordar. Em todas as áreas da sua vida você vai transbordar, desde que você viva uma vida de obediência ao Senhor. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. Se você puder, feche os teus olhos aí onde você está. Nós vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo, Pai, e essa oportunidade de mais uma vez compartilhar um pouquinho da sua palavra, Pai, compartilhar um pouco de sabedoria que vem dos céus e clamar para que cada pessoa que ouça essa palavra, Senhor, seja revestida do teu poder, que ela transborde, ó Deus, no poder do Espírito Santo, que essa pessoa que foi chamada, ó Deus, para ministrar uma palavra, dê sabedoria a ela, para que ela ministre, Senhor Deus, palavras segundo a vontade do Senhor. Pessoas, Pai, que foram chamadas para abençoar financeiramente a vida de outros, transborda, Senhor, sobre a vida deles. Pessoas que foram chamadas, Pai, para dar uma cesta, para dar 1 quilo de alimento, Senhor, transborda o armário deles, que eles tenham fartura, ó Deus, em nome de Jesus. Aqueles, Pai, que foram chamados para dar um remédio, que o Senhor transborde de saúde na vida deles e lhes dê condições para que eles possam abençoar a vida de muitos. Pai, mas que haja um movimento, que a gente não venha a ser desobediente, ó Deus, e cair, andar na direção errada, assim como aqueles 2 discípulos estavam indo para o lado errado. Era para permanecer em Jerusalém, mas eles estavam indo para Emaús. Que nós não sejamos assim, Pai, que nós não sejamos desobedientes, mas que aquilo que o Senhor colocou em nosso coração para nós fazermos, que nós possamos fazer com intensidade, porque isso, Pai, é obedecer ao Senhor, isso é fazer a Tua vontade. O pouco, Pai, na nossa mão pode ser o muito na vida de outras pessoas. E eu te louvo, porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade de compartilhar, de amar e de manifestar o Teu reino, Pai, neste mundo. Eu oro abençoando cada casa, cada família, cada pessoa que está ouvindo, Senhor, essa mensagem, cada pessoa que ainda vai ouvir essa mensagem. Eu peço a Tua bênção e a Tua graça sobre eles, a unção e o poder do Teu Espírito Santo. Eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu quero encerrar cantando mais um louvor aqui.
Eu acho que é hora de voltar para a presença de Deus. É hora de voltar, né? É hora de estar com Ele, junto dEle e nele, e Ele em nós. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor nem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Queremos conhecer ao Senhor, queremos conhecer ao Senhor, Deus. Queremos conhecer mais e mais ao Senhor, Deus. Mais e mais. Yeshua. Seja o amado da sua alma, que Ele seja o amado da sua alma todos os dias da sua vida. Não troque isso por nada, não troque a presença dEle por nada, não troque, sabe, a graça dEle por nada. Esse tempo é um tempo, e eu repito, eu disse isso na semana passada e vou dizer agora de novo, aproveite esse tempo para você conhecer mais a Jesus, aproveite esse tempo para você conhecer mais a palavra dEle. Ore mais, se relacione mais com Ele, Ele está vivo. A declaração que anjo fez para Maria, ele diz assim, olha, Ele não está aqui porque já ressuscitou. Essa placa, essa frase está até hoje lá em Jerusalém, no túmulo de Jesus. Até hoje está lá no túmulo de Jesus.
Ele não está aqui porque já ressuscitou. Então que você possa conhecer esse Jesus, que você queira conhecer esse Jesus. Amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe muito a sua vida. Eu quero agradecer você que acompanhou essa live, né? Você que esteve com a gente aqui nesses minutos, né? Eu quero te agradecer. Eu estou vendo aqui alguns amigos, alguns parentes, né? Lá do Paraná, né? Eu tenho vários primos lá no estado do Paraná, no estado de São Paulo também. Enfim, né? Se eu for agradecer a todo mundo, eu posso ser injusto com alguém, né? A Ângela que está aqui, né, Ângela? Eu disse que eu não ia dizer nome, mas já comecei a dizer nome. É uma saudade muito grande, uma alegria muito grande de saber que vocês estão com a gente, né? Quero mandar um abraço muito forte, né, para todos vocês aí, todos que estão acompanhando, mais uma vez, todos aqueles que ainda vão ver esse vídeo, tá? Que Deus abençoe muito a sua vida. Eu acredito que semana que vem a gente vai estar aí de novo, né? Eu estou tomando um certo gosto pela coisa, então já se programe aí às 15 do domingo que vem. Provavelmente a gente vai estar aqui para fazer mais uma transmissão, compartilhar mais uma palavra contigo, né? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Amo todos vocês, mas Jesus ama muito mais do que eu, né? Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus direcione a sua vida, que Deus abençoe você nesse momento complicado, né? Financeiro aí, que Deus te dê provisões, que Deus abra portas, que Deus te prospere no seu trabalho, né? Que a sua empresa possa prosperar, né? Que, enfim, né? Que a sua vida seja em todas as áreas ricamente abençoada. Muito obrigado mais uma vez, que Deus abençoe o seu coração. Um beijo para todos vocês, amo vocês e até a próxima. Em nome de Jesus, um grande abraço a todos aí, tá? Olha aqui, ó. Meu primo tá dizendo que... tá. Obrigado, primo. Obrigado, Vanderlei. Deus abençoe a sua vida, tá? Um grande abraço. Saudades também, viu, Ângela? Deus abençoe. Fiquem na paz.